Nesse vídeo, nós vamos estudar a análise de variância. A análise de variância é uma ferramenta estatística utilizada para a comparação de 3 ou mais médias populacionais. Um fato importante aqui é que segue o que a gente vem trabalhando, tá? Os dados são provenientes de população normal. Todo o nosso estudo aqui é feito com base em populações normais. Então, a análise de variância serve quando a gente tem 3 ou mais populações distintas e a gente deseja saber se as médias de uma certa característica dessa população são iguais ou se existe pelo menos uma que é diferente das demais. Então, a hipótese seria H0. Todas as médias são iguais. Quando eu falo todas as médias, eu estou falando todas as médias da população, todas as médias populacionais, né? Eu vou tirar a conclusão com base em amostras. A amostra pode variar. Agora eu quero saber se as amostras nos levam à conclusão de que todas as médias são iguais, ou a hipótese alternativa existe pelo menos uma média diferente das demais, tá? Então não é todas as médias são diferentes, não é isto, tá? A ideia é a hipótese nula. Todas as médias são iguais. A hipótese alternativa. Existe pelo menos uma média diferente das demais. A nova, ela vai me dizer se todas as médias são iguais, estatisticamente, ou se existe pelo menos uma diferente das demais, mas ela não me diz qual é. Tudo bem? É importante a gente já ter ciência disso, porque para isso existe outra ferramenta, ou outras ferramentas. Então, para exemplo, nós temos aqui, nós temos 4 variedades de milho. A variedade A, a variedade B, a variedade C e a variedade D. E aqui nós temos uma amostra da produção. Então, por exemplo, se eu olho para a produção da variedade A, numa parcela, ou seja, numa certa plantação feita sobre um planejamento bem delineado, né? Bem feito, nós temos o seguinte: nessa parcela aqui, ou nesse pedaço de terra, pode pensar assim, produziu 25, vou botar 25 quilos. Olha, observe que numa outra parcela produziu 26, numa outra parcela produziu 20, numa outra parcela produziu 23, numa outra parcela produziu 21. Observe que a mesma variedade de milho é a variedade A e ela produz quantidades diferentes. Por exemplo, eu pego 2 espigas de milho de um mesmo pé, se eu contar os grãos em 2 espigas de milho, não é necessariamente a mesma quantidade de grãos nas espigas. Existe variabilidade. Variabilidade é uma coisa natural. É importante saber disso. Então, eu tenho aqui a produção da variedade A, eu tenho aqui a produção da variedade B, tenho aqui a produção da variedade C e tenho aqui a produção da variedade D. Quando eu somo aqui a produção da variedade A, eu falo que esse é o total da variedade A, o total do tratamento A, tá? Cada variedade aqui, ou cada população, eu poderia pensar que aqui é a população da espécie A do milho, a população de espécie B, a população da espécie C, a população de espécie D, né? Cada população ou cada variedade é chamada de tratamento. Então, aqui quando eu somo aqui, eu tenho a soma do tratamento A ou da variedade A, soma do tratamento B ou da variedade B, soma do tratamento C ou da variedade C, soma do tratamento D ou da variedade D. O que a gente quer estudar é o seguinte: H0, a produção média das 4 variedades são iguais? Contra a hipótese alternativa, pelo menos uma variedade tem produção média diferente das demais? Tá? Isso aqui é amostral. Eu quero saber se eu tomar uma decisão sobre toda a produção, né? A média de toda a produção de cada espécie. Então, aqui eu já vou colocando algumas nomenclaturas. Tratamentos são as variedades comparadas, né? São as populações ou as variedades. Então, os tratamentos são o tratamento A, B, C e D. K representa para a gente o número de tratamentos. Nós temos 4 tratamentos, que é a variedade A, B, C e D, tá vendo? 4 tratamentos. R, eu não falei ainda, R é o número de repetições em cada variedade ou em cada tratamento. Aqui, 1,
2, 3, 4, 5. Tá vendo? Todas as variedades eu plantei em 5 espaços, né? Não estou entrando em planejamento de experimentos aqui, mas eu fiz 5 plantações de cada espécie. Né? Por exemplo, eu dividi um terreno em 20 partes, né? E sorteei 5 espaços para plantar a variedade A, 5 espaços para plantar a variedade B, 5 espaços para plantar a variedade C e 5 espaços para plantar a variedade D. Ou seja, o número de repetições de cada variedade é 5. A gente vai chamar de R, a gente vai ver mais na frente. Então, o número de tratamento é o número de variedade, K igual a 4. Graus de liberdade de tratamento, tá? É o número de tratamento menos 1. Como nós temos 4 tratamentos aqui, tirando um 3, então graus de liberdade de tratamento é 3, nós vamos precisar disso lá na frente. Vamos precisar disso lá na frente. N é o tamanho da amostra, ou total de elementos. Tá? N é igual a 20. Por quê? O que é N? N é tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui, ó. Né? 5 mais 5 mais 5 mais 5, 20. Tá vendo? Então, o N é o número de repetições, né? Então, N é igual a 20. Graus de liberdade total é o tamanho da amostra menos 1, com a amostra é de tamanho 20 menos 1, 19. Graus de liberdade dos resíduos é o tamanho da amostra menos a quantidade de tratamentos. Observe que eu tinha 20, uma amostra de tamanho 20, menos 4 tratamentos, sobraram 16. Então, isso a gente chama de grau de liberdade do resíduo. Para fazer a nova, além disso, nós vamos fazer algumas coisas importantes. Primeira coisa, nós vamos encontrar o valor de C. Tá? C é calculado da seguinte forma. É a soma de todos os elementos da amostra. Tá? Somo tudo, elevo ao quadrado e divido pela quantidade, por N. Então, some todos os dados. Então, vou somar todos. Aqui, ó. Vou somar todos esses dados. O resultado eu vou elevar ao quadrado. Tá aqui, ó. O resultado eu vou elevar ao quadrado e vou dividir pela quantidade de elementos, que no caso é 20, tá? Então seria, olha, somar todos os elementos, tá aqui, elevar o resultado ao quadrado e vou dividir por 20. Vou encontrar um C de 14.311,25. A soma do quadrado total, que é a primeira medida que a gente vai ter, soma do quadrado total é dado da seguinte forma. É a soma do quadrado dos dados, menos o C que nós encontramos acima. Então, observe, eu tenho que elevar todos os dados ao quadrado, depois somar e subtrair de C. Então, temos eleve todos os dados ao quadrado, depois some, tá vendo? Então, vou vir aqui, ó. Vou fazer esse ao quadrado, esse ao quadrado, esse ao quadrado, esse ao quadrado. Vou elevar todos ao quadrado e somar. Depois disso, eu vou dividir pela quantidade de... Desculpa. Depois disso, que eu elevei tudo ao quadrado e somei, eu vou subtrair do C, que é 14.311,25. Então, tenho aqui, eleve todos os dados ao quadrado e depois some. Subtraia C do resultado. Tá vendo? Então, soma o quadrado total, é o primeiro dado ao quadrado, mais o segundo, mais o terceiro, todos os dados ao quadrado, menos o valor do C, né? E eu vou chegar em 275,75. Beleza. O problema é, fazendo dessa forma, eu vou trabalhar demais. Eu tenho uma calculadora, eu posso resolver isso usando a calculadora. Tá? Então, nós podemos encontrar C e D de uma única vez na calculadora. E aqui estão os passos. Tá? Eu quero encontrar o valor do C, que é esse 14.311,25, e a soma do quadrado total, né? Que é somatório de y2, ou seja, somatório dos quadrados de todos os dados, menos C. Olha como é que eu faço isso na calculadora. Primeiro passo, aperte a tecla MOD e depois o número 2. Coloquei no modo estatística. O segundo passo, registre todos os dados. Então, eu vou lá, 25M+, 26M+, 20M+, 23M+, 21M+, não tem ordem, né? Eu posso registrar assim, ó,
25M+, 31M+, 22M+, 33M+, 26M+, ou posso registrar assim, ó, 25M+, 26M+, 20M+, o importante é eu registrar todos os 20 números, tá? Registrados os 20 números, eu vou encontrar primeiro o C, tá? Para encontrar o C, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o Shift, depois o número 1, tá? Vou apertar o Shift, depois o número 1. Vai abrir uma telinha para mim com alguns somatórios. O C, recordando, o que é o C? O C, olha, é a soma de todos os dados. Então, lá não vai ter Y, vai ter X, vai ter somatório de X, que é a mesma coisa, é soma de todos os dados, tá? Eu vou fazer o somatório e depois que eu vou elevar ao quadrado para dividir por 20. Então, olha aqui, ó. Para encontrar o C, eu vou apertar Shift, depois o 1. Vai abrir para mim uma tela com vários somatórios. Para encontrar a soma de todos os dados, eu vou apertar o número 2, que eu vou querer o somatório de X. Tá? E aperto o igual. Então, tem a soma de todos os valores. Só que eu preciso de elevar isso ao quadrado. Então, eu aperto a tecla X2. Tá? E divido por N, que é a quantidade. N é 20. Então, após apertar X2, eu divido por 20 e aperto igual. Vai sair 14.311,25, que foi exatamente o que eu encontrei aqui, ó. Tá vendo? Eu vou direto. E, como eu já tenho os números registrados, eu vou encontrar também a soma dos quadrados total. Soma dos quadrados totais. Eu vou apertar, ou soma do quadrado total. Eu vou apertar Shift, depois o 1, tá? Abrir a tela, só que agora eu quero a soma dos quadrados. Isso aparece no número 1. Soma de X2, tá vendo? Vou apertar o número 1 e apertar o igual. Que é para exatamente encontrar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Agora falta só subtrair o C. Então, ó, aperta Shift, depois o 1, depois o 1 de novo e o igual. Encontrei a soma, tá? Você encontrou a soma dos quadrados de todos os dados. Vai aparecer 14.587, que foi a soma de Y2. Né? Desse valor, retire o valor de C, que você já tem, tá vendo? Então, você tem soma quadrado total, vai ser igual a 4.587, que está na sua calculadora, menos 4.311,25, que é o valor de C, vai encontrar 275,75. Essa é a soma do quadrado total. Agora temos que encontrar a soma dos quadrados de tratamentos. Tá vendo? Soma quadrado de tratamento. Tem uma formulinha para isso. A soma dos quadrados de tratamento é dado pela soma dos total ao quadrado, ou seja, cada total ao quadrado. Então, total A ao quadrado, mais total B ao quadrado, mais total C ao quadrado, mais total D ao quadrado. Dividido pelo número de repetição, que é 5. Tá vendo? Em cada tratamento se repete 5 vezes, menos o C, que a gente já sabe que é 14.311,25. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar cada dado e elevar ao quadrado, né, cada soma que nós vimos lá no início. Eu volto na tabela aqui, ó. Eu tenho uma soma aqui, ó. A soma de A deu 115, eu vou fazer 115 ao quadrado, mais 135 ao quadrado, mais 130 ao quadrado, mais 155 ao quadrado, tá vendo? Vou fazer isso dividido por 5. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, menos o C. Aqui, ó, menos o C. Então vai ser 115 ao quadrado, mais 135 ao quadrado, mais 130 ao quadrado, mais 155 ao quadrado. Não esquecer de colocar o parênteses aqui, dividido por 5, menos o C, que é 14.311,25. Ao apertar o igual, eu vou encontrar que soma do quadrado total é 163,75. 163,75. Agora, eu vou encontrar a soma dos quadrados dos resíduos. A soma dos quadrados resíduos, que eu vou representar por S, que é R, é a soma do quadrado total menos a soma dos quadrados de tratamentos. Então, soma do quadrado total já encontrei 275,75. Soma dos quadrados de tratamento, eu encontrei 163,65, aqui em cima. Né?
a soma dos quadrados do resíduo vai ser a diferença que dá 112. Beleza? Então, esse foi o passo E. Após isso, nós temos que encontrar o quadrado médio de tratamento. O que é o quadrado médio de tratamento? Ou quadrado médio de tratamentos? O quadrado médio de tratamentos é a divisão entre a soma do quadrado de tratamento pelos graus de liberdade do tratamento. Ó, soma dos quadrados de tratamento já está aqui, ó, 163,75. Vocês ainda estão lembrados que é o grau de liberdade de tratamento? Fizemos lá no início. É o número de tratamentos menos 1. Lá no início, ó. Graus de liberdade de tratamentos, ó. É o número de tratamentos menos 1. Aqui, ó. Grau de tratamento. K menos 1. K é o número de tratamentos, aqui, ó. 4. Então, se eu tenho 4 tratamentos, eu tenho 3 graus de liberdade de tratamentos. E o grau de liberdade do resíduo, nós vimos que é o total. Tá aqui, ó. É o total de elementos na amostra menos o número de tratamentos. Era 16, tá vendo? Vamos precisar disso também. Então, quando eu falar grau de liberdade dos resíduos, vai ser 16. Então, vamos lá. Então, quadrado médio de tratamentos é soma o quadrado de tratamentos, que é 163,75, dividido por grau de liberdade de tratamento, que é 3, isso dá 54,58 graus de liberdade de tratamento. Quadrado médio de tratamento, tá? Quadrado médio de tratamento. Soma dos quadrados de tratamento dividido por grau de liberdade de tratamento. Né? 163,75 dividido por 3. Deu isso aqui, ó. Quadrado médio de tratamento. Quadrado médio de resíduo é a soma dos quadrados de resíduos, que nós encontramos 112, que está aqui, ó, dividido por graus de liberdade do resíduo, que nós vimos lá em cima agora, que é 16. Né, que foi 20 menos 4. Dividido deu 7. Agora a gente vai encontrar o valor F. Esse é o valor importante, o valor F. Como encontrar o valor F? Quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Quadrado médio de tratamento, nós encontramos aqui, ó, 54,58. Dividido por quadrado médio de resíduo, que é 7. Está aqui, ó. Encontrei o valor de 7,8. Essa é a minha estatística, o meu F calculado. Tá vendo? Minha estatística de teste. Tá? A gente chama esse valor de F calculado. Se eu pedir só o F calculado, você vai me dar essa resposta aqui. Agora, para a gente poder fazer o teste, você tem que encontrar o F tabelado ao nível de 5% de significância. Tá? Eu já encontrei 3,24. Como eu encontrei isso? O que eu faço para encontrar esse valor F tabelado? Eu venho na tabela F. Olha aqui. Aqui, ó, de 5%, ó. Tá vendo? Toda essa tabela é de 5%. Beleza? Se eu quiser 10%, eu vou ter uma outra tabela toda com 10%. Então, eu venho aqui, ó, e procuro o número de graus de liberdade no numerador. Nós já vimos que é 3. Número de graus de liberdade do denominador. Ó, número de graus de liberdade no numerador é o número de graus de liberdade de tratamentos. 3. Número de graus de liberdade do denominador é o número de graus de liberdade do resíduo. Tá? Nós vimos que é 16. Eu cruzo essa informação. Ó. Pego aqui, ó, 3, vou descendo aqui, ó, e cruzo com 16 aqui. Ó. Vou encontrar o 3,24 aqui. Ó. Tá vendo? 3,24. Esse é o F tabelado. Então, nosso caso aqui, nós vamos trabalhar só com a tabela de 5%. Tá? Então, você vai vir na tabela de 5%. Aqui, o número de graus de liberdade de tratamento, que é o numerador. Aqui, o número de graus de liberdade do resíduo, que é o denominador. Cruzo os dois, vou encontrar o valor de F tabelado. Encontrei 3,24. Agora eu comparo. Né? O F calculado foi maior que o F tabelado. Então, a conclusão é a seguinte. Se F calculado for maior que F tabelado, rejeitamos H0 ao nível de 5% de significância. O que significa rejeitar H0? É aceitar HA. Beleza? Caso contrário, não rejeitamos H0, ou seja, aceitamos HA. Quando a gente rejeita H0, tá? A gente conclui que existe pelo menos uma média de diferenças decimais. Quando a gente não rejeita H0, a gente aceita que todas as médias são iguais, tá? Então, no nosso caso aqui, ó, o valor calculado
feito pelo teste, deu 7,8. O valor tabelado, 3,24. Tá? O valor calculado foi maior do que o valor tabelado. Então, nós rejeitamos H0. Rejeitar H0 é ficar com HA. Lá do início, ó. Aqui, ó. Eu rejeitei que a produção média das 4 variedades são iguais, então aceito HA. Pelo menos uma variedade tem produção média diferente das demais, tá vendo? Eu rejeitei H0, eu fico com HA. Que é o que está aqui no finalzinho, ó. Conclusão, existe pelo menos uma variedade com produção diferente das demais. Agora, importante, ele não me aponta qual é a variedade, ou quais são variedades têm produção estatisticamente diferentes. Ele só falou que existe uma. Depois nós vamos ver testes para identificar quais variedades são estatisticamente diferentes uma das outras. Porque se fosse igual, não teria que fazer mais nada, já acabou. Né? Já concluiria que todos são iguais. Agora, quando eu falo que é diferente, eu tenho que identificar depois quem é diferente. Mas isso já é um outro vídeo, uma outra aula.